Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: não penseis, nem mesmo por um minuto, que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Pois em verdade vos digo, que até que os céus e terra passem, nem um simples pingo no i, ou um tio da lei passará, sem que tudo seja cumprido. Até aqui. Curva sua cabeça de novo, vamos ao Senhor novamente em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor, ao expor essa palavra. Que Teu Santo Espírito possa nos iluminar, para que nós possamos compreender a relação do nosso Senhor e Salvador com a lei. E que possamos compreender também esse assunto tão delicado, que causa tantas divisões, a nossa relação com o Antigo Testamento, com a lei, e a nossa relação com o Antigo Testamento e a lei, através da mediação de Cristo Jesus. Nos ensina, Senhor. Nos auxilia. Pedimos, Pai, que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio. E que nós possamos estar atentos e abertos para a Tua palavra, para avançarmos sobre os nossos preconceitos, as nossas concepções humanas, e possamos deixar a Tua santa palavra nos instruir. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhores, na última exposição, nós vimos a segunda metáfora que nosso Senhor Jesus empregou para ilustrar como que o bem-aventurado testemunha, sendo sal e sendo luz. E nós vimos a questão de ele ser luz. Nós vimos que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte e que ninguém vai acender uma lâmpada para cobri-la com um vaso, né? Por fim, nós vimos que nós devemos, assim como uma cidade edificada sobre um monte e assim como uma lâmpada acesa, nós devemos permitir que a nossa luz seja vista, e seja vista diante dos homens, isso não para nossa glória, mas para que os homens possam glorificar ao nosso Pai. Hoje, nós veremos que antes da expressão do testemunho ético do bem-aventurado em obedecer à lei de Deus, como que se dá essa obediência, o nosso Senhor Jesus, ele fala do seu relacionamento com a lei, do seu relacionamento com o Antigo Testamento. Nós vamos ver o que ele ensinou, né, o que quis dizer, o que quer dizer as expressões. Vamos ver que doutrina que ele ensinou e vamos tentar ver ainda como aplicar isso ao nosso dia a dia. Na semana que vem nós veremos o relacionamento aí do cristão com a lei de Deus. Como é que o crente deve se portar e reagir diante da lei. Nós vamos entrar um pouco nesse assunto hoje, mas o específico, a partir do verso 20, vai ser visto na semana que vem. Até aqui, senhores, Jesus ele descreveu o caráter do cristão, né, nas bem-aventuranças, e o testemunho deste caráter visto pela influência do cristão no mundo. Como é que o cristão influencia o mundo? Sendo sal, conservando e sendo luz, iluminando, com as suas boas obras e também a proclamação da verdade, da justiça e do evangelho. Agora eu queria chamar a atenção dos senhores que há um elo que liga o bem-aventurado, que é perseguido por causa da justiça, que realiza essa justiça diante dos homens, ao qual então os homens veem essa justiça, e vendo essa justiça glorificam a Deus, mas isso também traz uma outra consequência. Essa justiça que é apresentada diante dos homens causa também a perseguição, né? Justamente por causa dela, e faz com que alguns glorifiquem ao nosso Pai através das nossas boas obras.
E o que seriam essas boas obras? Essas boas obras são obras de obediência. Elas só são caracterizadas como boas obras quando de fato elas obedecem às Escrituras. Não só aos comandos das Escrituras, como o motivo, a razão de existir. Muitas boas obras são feitas com o intuito errado. E a partir do momento que é feito com o intuito errado, não é uma obra de obediência à Escritura Sagrada. Nós devemos, portanto, lembrar sempre o que nós somos. E o que nós somos? Bem-aventurados. Devemos sempre lembrar como nós nos manifestamos. Nos manifestamos sendo sal e luz, conservando e proclamando e fazendo boas obras. E como as nossas boas obras podem e devem ultrapassar a justiça dos fariseus. E isso nós vamos ver daqui para frente. É porque essa obediência, ela deve ser total e de coração, observando não só a letra da lei, mas o espírito da lei, não separando aquilo que Deus uniu. Então, em primeiro lugar, o que Jesus quis dizer sobre a sua relação para com a lei? Notem que ele começa dizendo, na maioria das traduções, não penseis ou não cuideis, né? Essa expressão ela é muito difícil de ser traduzida para o português e passar de fato o peso, a profundidade do que ela está dizendo. É algo mais ou menos como: não ousem considerar, não ousem pensar nem ao menos por um minuto. Não entrem numa suposição, não considerem jamais isso. E não considerem o quê? Não considerem que eu vim. Esse termo, ele mostra que Jesus, ele não veio passear entre nós. Esse vim designa a sua missão, o seu objetivo, o que ele veio fazer. E Cristo Jesus veio até nós com uma determinada missão. E essa determinada missão não é a missão que os seus interlocutores estão imaginando ou pensando. Entenderam o elo? Jesus, ele entende o que as pessoas estão pensando, ou talvez algumas dessas já tenham se manifestado, e ele diz: olha, não pensem nem por um minuto que eu vim fazer isso que vocês estão pensando, não é isso. E o que é que eles estavam imaginando? Anular ou destruir ou derrubar, né? É uma palavra que é formada por dois termos no grego. E um desses termos, ele tem o sentido primário de demolição, de demolir uma construção. E em segundo lugar, então, de eliminar, de abolir, de revogar, né? Lançar uma construção abaixo, lançar algo no chão, invalidando. Então Jesus está dizendo: não penseis que eu vim derrubar, anular a lei e os profetas, ou os profetas, perdão. Lei ou os profetas é uma designação básica, comum, para se referir a todo o Antigo Testamento. Nós encontramos tanto como lei ou profetas, ou lei, salmos e profetas, né? Essa basicamente era o resumo para falar de todo o Antigo Testamento. Agora notem o seguinte: Jesus diz que não veio derrubar, anular, revogar a lei ou os profetas. Deixa claro que não é para abolir nenhum nem outro. E isso é muito importante também nós notarmos. Mas então o que ele veio fazer? Ele fala que veio cumprir. Cumprir, dar cumprimento de modo absoluto. Realizar algo que foi planejado. Algo que foi planejado a respeito dessa lei. O propósito, então, da vinda de Jesus é cumprir, é realizar tudo o que a Escritura diz a seu respeito. Tudo que foi falado e profetizado a seu respeito, direta ou indiretamente, falando como uma profecia sobre Cristo, falando como um tipo sobre Cristo, ou falando sobre uma lei, a qual somente Cristo cumpre perfeitamente. A palavra, senhores, adiantando um pouco, ela não cumprir, né? A palavra ela não significa manter ou preservar ou intensificar.
mas cumprir como um evento que cumpre uma predição ou uma profecia. O realizar, né? Dá um exemplo tosco para os irmãos, tal ponte vai cair, sai lá uma profecia. Ela se cumpre quando essa ponte de fato cai, né? Então, em Cristo, Cristo veio cumprir, Ele veio de fato realizar tudo aquilo que a Escritura, tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava e falava a seu respeito. Não significa também anular a lei, esse cumprir, muito menos revogar, porque Jesus mesmo deixou isso muito claro. Olha, eu não vim destruir a lei, eu não vim anular a lei, não penseis jamais isso. Jesus, Ele é o objetivo final de todas as Escrituras. Sendo assim, Jesus é o objetivo final de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo Jesus. Não é apenas validar a lei em contraste com a sua abolição, o que Jesus está falando aqui. Jesus não somente afirma a lei e os profetas, mas Ele realiza a vontade de Deus, que é declarada nesses escritos, tanto do ponto de vista da promessa, quanto da exigência, da obediência à lei. Portanto, Jesus, Ele verdadeiramente cumpre as Escrituras. Mas Ele continua falando, porque em verdade vos digo, e essa expressão é muito legal, porque o termo em grego é amém, né? O bom e velho conhecido amém, que significa certamente, verdadeiramente, muito mais do que simplesmente assim seja. Certamente é isso, verdadeiramente é isso. Então a gente vê quando tem aquelas celebrações que o amém fica rolando solto, as pessoas não estão entendendo muitas vezes até o que está se falando. Nós temos que entender que a própria Escritura diz que Jesus é o sim, é o amém, é o certamente, o verdadeiramente de Deus, o amém da promessa de Deus. Ele é a certeza, é o cumprimento, é o sim de Deus para nós. Então, o amém, ele é muito deturpado, é muito mal utilizado. Claro que no Antigo Testamento o amém era também uma resposta às orações, às preces, aos salmos, como nós podemos fazer, desde que nós tenhamos entendido e concordemos com aquilo. Não aquela coisa, parece um rodeio, ou parece uma torcida de futebol, né, que acaba falando o nome do Senhor em vão, ou uma referência a Ele mesmo em vão. Amém. Pense no seguinte, Jesus está dizendo, iniciando a frase aqui, dizendo assim, amém. O que eu vou falar agora certamente é verdadeiro. Eu vou falar algo muito importante agora. Jesus, ele usava isso para introduzir as suas próprias palavras, dando toda a força e toda a autoridade para aquilo que ele diz. João, nós encontramos no Evangelho segundo João, geralmente, em verdade vos digo, né? E ali no grego está, amém, amém, vos digo. E aí ele está dizendo, porque em verdade eu vos digo. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que até que é óbvio, enquanto algo se manter, até que aquilo se mantenha, até que aquilo exista, enquanto esse algo existir. E o que ele fala? Céus e terra. Até que céus e terra, enquanto céus e terra passem, até que eles passem. Dá um bocado de tempo, né? Já passou ou não? Nós fizemos uma leitura de Apocalipse na nossa liturgia, mas não passou ainda. Passem. Passar, o termo designa chegar ao fim, acabar, desaparecer, até que céus e terra desapareçam, acabem. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, que originalmente é em hebraico, o termo ele é usado para falar a respeito da mortalidade humana, ou de uma quebra de mandamento, uma finitude. O homem passa, o homem acaba uma hora, até que céus e terra passem. E aí Jesus diz,
Na tradução de vocês provavelmente vai estar assim: nem um jota ou um tio. O que é um jota ou um tio, né? Jota não existe nem no grego nem no hebraico, né? No grego está um iota, que vem do iod, do hebraico, que é o menor símbolo do alfabeto. Não existe Javé, né? É Yavé, ele tem um som de I. A mesma coisa Jesus, é Yesu, é um som de I. Mas no hebraico, no grego ele já é um I praticamente sem acento. E no hebraico é um traço menor ainda. Ele está dizendo aqui que nem um menor traço. Esse tio, há alguma controvérsia que o termo designa chifre. E seria o prolongamento de algumas letras, né, do alfabeto hebraico. E aí há uma controvérsia porque alguns dizem o seguinte: essa pequena nuance, ela muda completamente o sentido. Para os irmãos entenderem, por exemplo, imaginem a letra E maiúscula. Imaginem ela sem o último tracinho, ela vira um F, certo? Isso seria tecnicamente esse tio, esse traço. Só que alguns vão dizer que não é exatamente isso que Jesus está falando, porque uma letra E e uma letra F muda completamente um sentido. Outros vão dizer que é exatamente isso, porque uma simples mudança mudaria o sentido de qualquer coisa. Então vamos lá, o que Jesus está realmente dizendo aqui? A gente poderia dizer assim, numa linguagem bem popular, que ele está falando o seguinte: olha, nem um pingo do I da lei, nem um traço de um T da lei, nem uma vírgula da lei, absolutamente nada da lei, jamais passará. E aqui novamente a linguagem de Jesus é maravilhosa, né? Jamais passará. É algo que é difícil de a gente ver no português. Ele fala mé. É não. Só que não é não. São duas palavras para dizer não. Não. Ou então, para dar um entendimento, não, nunca. Por isso que algumas traduções colocam jamais, nunca, jamais. É uma dupla negação. É a mais forte negação possível de um acontecimento futuro. Então, Jesus está dizendo aqui, amém, em verdade, eu estou falando para vocês. Até que os céus e terra passem, nem mesmo um pingo do I, da lei, jamais passará. Não vai passar, não vai cair. Passará associado com esse iota, porque o passará primeiro falou de céus e terra, agora nós temos que associá-lo com esse pingo no i, com esse jota, com esse tio, associado com isso, nos instrui, nos mostra que Jesus está falando que nem mesmo um pingo do i da lei vai perder a validade, vai deixar de vigorar. Isso é sério. Mas até quando isso? Jesus diz: até que tudo seja cumprido, até que se cumpra tudo o que foi predito. Notem, alguns gostam de dizer, mas Jesus já cumpriu toda a lei, mas é tudo que foi cumprido, tudo que foi predito, na lei ou profetas. E nós sabemos que tudo já foi cumprido até a cruz, a ressurreição, a ascensão, o sacerdócio agora de intercessão à direita do Pai. Mas há um retorno glorioso. Então há coisas a acontecer. Assim como há ainda céus e terra. Até que tudo se cumpra, jamais cairá um pingo ou um i da lei ou dos profetas. Que doutrina Jesus está ensinando aqui? Vamos ver isso sobre a sua relação com a lei. Entendidos os termos, agora vamos ver o que isso significa para nós. Nós temos que entender aqui que é provável que nos seus interlocutores já houvesse alguma disputa a respeito da lei. Os evangelhos, os 4 evangelhos, eles diferem na sua ordem cronológica. E não há um acordo exato sobre a ordem cronológica exata dos acontecimentos descritos no evangelho. Então, é provável, é possível, que nesse momento, talvez Jesus já tivesse realizado alguma coisa no Shabat.
É provável que alguns judeus já tenham ficado chateados porque imaginavam que ele estava quebrando a lei do Shabá. Da mesma forma, talvez, ainda que não tenha acontecido uma disputa da lei, Jesus, ele sabe o que essas pessoas estão pensando, né? João capítulo 2 diz que Jesus conhece o ser humano e não precisa que ninguém testemunhe dele. Jesus sabe o que nós pensamos. Então, talvez o povo, talvez os líderes judaicos, eles estivessem com dúvidas a respeito desse novo mestre. Esse novo mestre que não passou pelas escolas normais, que não era nem mesmo da tribo de Levi, mas que aparece agora ensinando com autoridade. Será que esse novo mestre, ele acredita de fato nas Escrituras? Ou será que esse novo mestre traz um novo ensino? E se é um novo ensino, nós devemos rejeitar, né? A frase de Jesus, eu já disse isso e vou reforçar para os irmãos, ela não pode ser devidamente traduzida na sua ênfase original. Diante dessa, talvez, a disputa, ou mesmo só o pensamento, Jesus é enfático em dizer, olha, não pensem nem mesmo por um minuto. Não deixem a cabeça de vocês nem mesmo imaginar, nem mesmo por um minuto sequer, que eu vim, né, relativo à missão de Jesus, destruir, anular, derrubar, dissolver, revogar a lei ou os profetas. Jesus, ele tem mais do que o Pentateuco em mente. O Pentateuco, os 5 livros de Moisés, ele tem todo o Antigo Testamento em mente. Jesus inicia afirmando que tudo que ele passaria a ensinar, tudo que ele já tinha ensinado, tudo que ele vai falar nesse sermão a partir de agora está em perfeita harmonia com a totalidade do Antigo Testamento, com a lei ou os profetas. Está em harmonia com cada pingo no i e com cada traço que corta o T da lei ou dos profetas. Jesus afirma a razão, o motivo aqui da sua missão, o motivo da sua vinda. E ele afirma que de maneira alguma é abolir, como algumas pessoas falam, termo usado com maior frequência, como eu disse, a destruição de alguma coisa, né, de uma construção, derrubar uma parede. Olha, eu não vim derrubar a lei, eu não vim derrubar os profetas. Não vim, não é isso. Mas então o que ele quis dizer quando ele fala, eu vim cumprir? Porque ele diz que não veio derrubar, não veio revogar, mas diz, eu vim cumprir. O que é esse cumprir? O que significa isso? Talvez, assim como nos nossos dias, os oponentes de Cristo na época o considerassem um revolucionário. É comum nós ouvirmos hoje em dia que Jesus foi um revolucionário. Isso é bobagem. Tem alguns seres viventes que vão dizer que Jesus era comunista. Isso é uma blasfêmia, isso é ridículo, isso é desconhecimento de Cristo, da Bíblia e do comunismo, tudo junto. Mas, talvez como hoje, alguns tivessem considerado o seu comportamento, o seu ensino, como algo revolucionário. O que o revolucionário geralmente faz? Ele quebra a tradição. Talvez eles imaginassem que ele estivesse quebrando as tradições de Israel, quebrando a tradição da lei, com uma nova prática, um novo ensino. Contudo, Jesus, longe de ser um revolucionário, ele era um conservador. Ele está conservando essa lei, ele está mantendo essa tradição. Longe também de ser um reacionário. O que é um reacionário? O reacionário é um revolucionário pretérito. O revolucionário, ele imagina, ele vive por uma utopia. Os fins justificam o meio para uma utopia. Vamos destruir tudo para construir um paraíso na terra. E aí vale tudo. E aí é só nós vermos os regimes totalitários o que tem feito. E o que é um reacionário? O reacionário, ele tem essa mesma ideia, só que para trás. Ele quer levar o tempo presente para o passado. Ele romantiza a ideia que no passado as coisas eram melhores, que tem que voltar a ser o que era antes, não num intuito simplesmente de reforma,
né? Como a reforma protestante foi, como a reforma nessa igreja foi, mas de simplesmente uma adequação àquele tempo. Nós vemos isso, por exemplo, quando nós encontramos os neopuritanos querendo viver um calvinismo do século XVI. Nós estamos no século XXI. Os princípios são os mesmos, mas nós estamos num outro mundo, né? Então nós não podemos esquentar a nossa comida no fogão a lenha. A gente não vai nem caçar a nossa comida. Então muda já um pouquinho, né? É um anacronismo querer fazer diferente. Jesus, ele não é um reacionário. Ele é um agente tanto de obediência, quase como um poder executivo que faz aquilo que a lei manda, como de interpretação, sendo um legislador. É a lei dele. E se é a lei dele, ninguém melhor do que ele para interpretar essa lei. Ele tem autoridade para interpretar essa lei. Ninguém mais tem autoridade que Cristo Jesus tem para interpretar essa lei. Portanto, senhores, erram aqueles que ensinam que Jesus anulou a lei porque nós vivemos na graça. E a gente ouve muito isso. Não, nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Porque eles estão indo literalmente contra as palavras de Jesus. Eu não vim anular a lei. Não, nós estamos na graça. Calma, não pensem nem por um minuto que eu vim anular. Não, nós estamos na graça. É contra Jesus que eles estão batendo. Não é contra os pactuais aliancistas. Veja, o termo lei em grego é nomos. E daí deriva o termo antinomismo ou antinomianismo. O que é o antinomismo, antinomianismo? É ser contrário à lei, ser contra a lei, não aceitar a lei. Uma das principais críticas históricas ao dispensacionalismo, e aí eu vou falar agora, vou generalizar um pouco e vou colocar todas as suas vertentes juntas, sabendo que tem dispensacionalistas sérios e dispensacionalistas bizarros, né? Mas eu vou colocar todos juntos porque essa característica é comum a todos, mesmo ao clássico, mesmo ao progressivo. Todos têm essa mesma característica. O dispensacionalista, ele separa o tempo de Deus em dispensações. E essa dispensação, ela fica muito clara para o dispensacionalista entre o Antigo e o Novo Testamento. A lei e a graça, né? Antes era a lei, agora é a graça. Aí há uns mais bizarros que pegam 7 dispensações. Ao invés de ser o pacto sendo sendo renovado, cada aliança que Deus faz na Bíblia é uma nova aliança, é um novo pacto. E aí eles vão defender que inclusive há um novo tipo de vida, uma nova tipo de lei e há um novo tipo de redenção, né? Até que chega a perfeição, que é Cristo Jesus. Ora, nós sabemos claramente que há uma distinção, que há 2 dispensações. Isso é óbvio. Agora nós temos que ver o que nós vamos separar. Se é o pacto de obras e o pacto da graça ou o Antigo e o Novo Testamento. Se nós vamos ignorar a lei, né, porque estamos na graça, ou se nós vamos hoje debaixo da graça buscar cumprir a lei com todas as nossas forças. Então, uma das principais críticas ao dispensacionalismo é a sua tendência a ser antinomianista. Abolir a lei. A lei passou. Isso era Antigo Testamento. Acabou. Isso não é para o cristão. Isso não é para a igreja. Certa vez, um erudito dispensacionalista, ele ouviu uma palestra do R.C. Sproul. E o Sproul, ele associou, né, o dispensacionalista com o antinomianismo. E aí esse cara ficou enfurecido e escreveu uma carta para o Sproul. E ele disse na carta, prestem atenção, o que um dispensacionalista diz. Ele diz assim: os dispensacionalistas acreditam nos mandamentos de Jesus contidos no Novo Testamento, embora rejeitem a aplicação da lei do Antigo Testamento na vida atual. E aí o Sproul, ele respondeu com toda a educação, dizendo que ele não poderia encontrar uma melhor definição para antinomianismo do que isso. Né? Não, nós respeitamos a lei de Jesus Cristo, mas a lei do Antigo Testamento passou, acabou. Isso é o antinomianismo.
Sproul ainda ensina, fazendo algumas perguntas retóricas, dizendo o seguinte: estaríamos liberados do Antigo Testamento? Será que aconteceu algo na história da redenção para que algo que fora tão repugnante aos olhos de Deus passasse a ser agradável agora? São perguntas que nós temos que nos fazer, né? Mas vamos lá, eu não vou bater só em dispensacionalista. Além disso, erram também os que afirmam que Jesus não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la, e interpretam esse cumprir como manter, preservar, ou, em alguns casos, intensificar ou mesmo piorar. Os irmãos já ouviram isso também. Não, ele manteve a lei perfeita, a lei tem que ser toda mantida, toda cumprida, está toda de pé. Todos os preceitos. Nós vimos hoje na escola bíblica, né, 3 usos da lei. 3 usos diferentes: o civil, o judicial, o cerimonial e a moral. Há também, os irmãos já ouviram isso, aqueles que dizem o seguinte: não, Jesus ele até aboliu a lei, mas é que ele piorou a lei. Olha o mandamento como era e olha como é que ele deixou. Ficou muito pior, ficou muito mais difícil agora, né? É como se Jesus tivesse mudado de ideia, como se Deus tivesse mudado de ideia. Vamos lá. Ora, manter não é o caso, né? Uma vez que as leis com relação à impureza de alimentos, as leis cerimoniais, as leis civis, entre outras, elas não são aplicáveis como lei ao cristão. E isso, novamente, quem diz é Mateus no seu evangelho, é Paulo nas suas cartas, é Lucas em Atos dos Apóstolos, é o autor de Hebreus, né? Eles deixam isso claramente. Hebreus nos proíbe de algumas práticas, e nós vamos entender isso até o final, eu espero. Piorar ou intensificar também não é o caso, senhores. Como eu disse, Jesus não é um reacionário que deseja levar o povo para um passado utopicamente romantizado, onde as pessoas cumprissem a lei. Ele não está nem mesmo levando a uma lei que foi entendida corretamente para ser cumprida. Nós vamos entender isso. Muito menos é o caso de afirmar que Jesus em algum momento mudou a lei. Jesus não veio anular, ele veio cumprir, ele não veio mudar. Olha só o que nosso Senhor diz na continuação, que nós vamos ver nas próximas exposições. Nos versos 21, 27 e 33, a fórmula normalmente que Jesus fala é a seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos. E aí ele continua: eu, porém, vos digo. Mas essa é a fórmula: ouvistes o que foi dito aos antigos. Notem, ouvistes. Não é está escrito. Jesus não está dizendo assim, ó, está escrito tal coisa, eu porém vos digo outra. Ouvistes o que foi dito. Ele disse está escrito para Satanás. Lembram? 3 vezes. Está escrito tal coisa. Aí Satanás veio com um verso bíblico. Ele disse, também está escrito tal coisa. Satanás veio a 3ª vez, ele disse, está escrito tal coisa. E aqui ele não está dizendo está escrito isso e eu vos digo aquilo. Ele diz, ouvistes o que foi dito. Jesus ele não muda, tampouco altera o peso da lei. Ele não muda porque ele não pode mudar, senhores, porque ele é Deus. Ele não muda porque a lei de Deus não pode mudar. Ele não muda. E foi o Deus triuno que revelou a sua lei nas Sagradas Escrituras. Não há como ele mudar. Haveria uma divergência muito séria. O que Jesus diz aqui é o seguinte: olha, os antigos falaram assim e assado. Os antigos ensinaram assim e assado. O povo compreendeu assim e assim. Porém, está errado. Vocês ouviram assim, vocês entenderam assim, porém, eu vos digo, o que está escrito é desse modo. Eu vou interpretar agora. Não é uma nova interpretação, como dizem também alguns teólogos liberais, uma nova interpretação numa nova dispensação. Não tem nada de novo. Ele simplesmente está dando a interpretação do que a lei sempre representou, do que ela sempre exigiu. Jesus está dizendo aqui o seguinte: olha, eu que sou um com o Pai, lembra que ele fala isso?
Eu que sou um com o Pai, porém vos digo o seguinte: não há uma divergência. Jesus, como nosso Redentor, no ofício de profeta, ele interpreta com uma autoridade oficial a lei que ele mesmo deu. Ele, como profeta, com a autoridade de quem legislou, quem deu a lei, ele, com autoridade oficial, ele estava junto quando a lei foi feita, quando foi proclamada, quando ela foi dada no resumo, que os 10 mandamentos é um resumo da lei, ele estava presente. Eu lembro, para ilustrar para os irmãos compreenderem, lembrando do filme de Nárnia, do livro do C.S. Lewis, até um momento que o jovem lá, um dos jovens, filho de Adão, ele comete uma traição. E aí a figura que faz Satanás, que é a feiticeira, ela vem para cobrar isso, porque uma vez que ele traiu, ele é merecedor da morte. E aí ele chega para reivindicar esse filho de Adão. E aí ele chega diante de Aslan, que é o leão, que seria Cristo Jesus. E aí ele começa a falar, a feiticeira começa a falar, não, ele quebrou tal mandamento, ele traiu e por isso ele é digno de morte e eu estou aqui para cobrar. E aquela é uma das melhores cenas que tem para mim no filme, assim, porque aí o leão olha para Satanás e diz: eu sei, eu estava lá quando isso foi escrito. Jesus, senhores, ele não estava em outra dimensão quando a lei foi dada. Jesus é eterno, um com Deus. Ele não havia encarnado ainda como ser humano, mas ele é eternamente Deus. E a lei é dada pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele tem autoridade para interpretar. Ainda erram os que afirmam que aqui no verso 17, Jesus estava falando apenas sobre a lei moral. Agora, esses são os pactuais que vão querer bater em mim, Mas é um erro. Muita gente vem e diz que não, ele está falando da lei moral. E é um erro tão bizonho que até mesmo os dispensacionalistas batem com razão, apontando os próximos versos, os versos 18 a 20. O pingo do i, o tio, aquele que não praticar e ensinar a não praticar, não pode ser só uma parte da lei. Jesus está falando que ele veio cumprir a lei ou os profetas, todos, o Antigo Testamento. Nem um pingo, nem um i passará, nada cairá, nem céu e nem terra, sem que tudo seja cumprido. E ai daquele que ensinar assim. Então, como é que nós devemos interpretar esse termo cumprir, uma vez que nós vimos os erros? Mateus, a gente já viu ao longo das exposições, ele já utilizou esse termo. E nos primeiros capítulos ele utiliza com uma certa frequência. Vamos relembrar, Mateus 1, 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, falando a respeito do nascimento de Jesus. Mateus 2,15. Esteve lá no Egito até a morte de Herodes, para que se cumprisse. Jesus sai de Belém para salvar a sua vida e fica no Egito porque Herodes queria matá-lo. Nesse mesmo momento histórico tem o 2,17. Então se cumpriu o que foi dito, que era Jeremias falando, e notem bem, Jeremias não está profetizando que as crianças de Belém seriam mortas. Ele está lamentando, está falando do choro de Raquel a respeito dos israelitas que eram mortos por causa do cativeiro. Notaram? Profecias, tipos, todo o Antigo Testamento. Aquele choro lá se cumpriu de fato nesse choro agora, onde os primeiros mártires do cristianismo apareceram, que foram aquelas crianças que foram mortas quando o governo tentava matar Jesus. Mateus 2,23 também. E cumprisse o que fora dito pelos profetas. Novamente, o que está se falando aqui? A respeito dele ir para Nazaré e ser conhecido como Nazareno. Não há uma profecia específica dizendo isso, mas é entendido entre todos os profetas que ele ia morar numa região pobre, desprezada, que ele ia ser desprezado entre os homens, que ele não era de uma tribo famosa, e é exatamente isso que acontece, é exatamente isso que esse termo
nazareno designa, um pejorativo, é um Zé Ninguém, né? Portanto, Jesus ele veio cumprir as Escrituras, assim como um evento cumpre uma predição, uma profecia. Sim, eu repeti essa frase. É dessa forma que ele cumpre. Ele cumpre como um evento cumpre aquilo que foi anunciado previamente. Em Cristo, senhores, se cumpriu tudo aquilo para o qual as Escrituras apontam. E as Escrituras, toda ela, apontam para Cristo. Ele cumpriu perfeitamente toda a lei, obedeceu perfeitamente toda a lei, todas as profecias, tudo que foi escrito a seu respeito, volto a lembrar, até o seu sacerdócio de intercessão após a ascensão, né? O seu retorno glorioso ainda falta se cumprir. A obra redentora foi toda cumprida, mas ainda há o retorno de Cristo. O que vimos até agora já nos dá um caminho sobre o uso da lei. Se Jesus obedeceu à lei, não mentindo, não roubando, não tendo ídolos, né? Será que a sua obediência, ela anula a obrigação dos seus discípulos de fazerem o mesmo? É lógico que não. Ah, Jesus veio cumprir a lei, então eu não preciso mais cumprir. Ok. Ele não mentiu. Ok. Então eu não preciso mais. Ele não mentiu, cumpriu a lei, eu não preciso mais. Se a Bíblia ensina que um Messias redentor, um homem divino, ele vai morrer no lugar do pecador para propiciar a eterna satisfação a Deus, algo que era impossível para o homem fazer e que era impossível de ser realizado com sangue de animais. Este pecador, ele vai continuar sacrificando ovelhas? Lógico que não. Foi algo feito vicariamente, eternamente, satisfatoriamente. Não há por que continuar a fazer aquilo. Aqueles que continuam fazendo aquilo renegam o sacrifício de Cristo Jesus, não aceitam sobre eles esse sacrifício, dizem que não tem relação com ele, estão ainda em dívida com Deus e vão continuar em dívida. Você até pode não concordar com aquela tradicional distinção dos 3 usos da lei. Tem muita gente que não concorda. O uso cerimonial, o civil e moral. Mas negar que há coisas a serem cumpridas e outras que foram cessadas é difícil. Não tem como. É uma questão de lógica, é uma questão de interpretação de texto, é uma questão de interpretação teológica. Nós devemos obedecer aos preceitos, todavia, os sacrifícios nós não temos mais como fazer, foi feito. Imaginar que o cumprimento de Jesus aboliu a lei moral é errôneo. Ele próprio, diz Spurgeon, ele próprio é o cumprimento e a substância dos tipos, profecias e ordenanças da lei. Isso Spurgeon diz. Crisóstomo, um antigo pregador conhecido como Boca de Ouro, ele disse o seguinte: suas palavras, as de Cristo, não eram uma revogação daquelas primeiras, mas uma exposição e cumprimento delas. Ele está expondo a lei e cumprindo a lei. Veja o seguinte, senhores, atenção nesse verso aqui, no verso 17. Ela não está entre abolir e guardar a lei. Essa é a atenção humana. O homem é que colocou essa atenção. A atenção ali está entre abolir e cumprir. Se a lei não tem significado nenhum, ou tem. Ali, Jesus está dizendo o seguinte: eu vim cumprir a lei. A questão de nós guardarmos a lei vai ser desenvolvida ao longo do texto. E, para sermos honestos, intelectualmente, nós não podemos forçar o texto a dizer o que ele não diz, como muitas pessoas fazem, né? Jesus, ele cumpre a lei, e ele cumpre os profetas, no fato que estes apontavam para ele, e ele era o pleno cumprimento deles. A atenção sobre a abolição e a nossa guarda ou a nossa observância, ela está implícita na lógica claramente revelada nos demais versos desse mesmo texto, mas não exatamente aqui. Como cristãos, nós devemos e nós podemos, pela graça, cumprir a lei de Deus. Vejamos, e vamos cumprir toda a lei de Deus. A lei cerimonial, nós cumprimos. Mas você não acabou de dizer que a gente não sacrifica mais animais, né? E
tudo aquilo que fazia, a bacia e tal, mas nós cumprimos. Jesus, em sua vida, morte, na cruz, na sua ressurreição, ele cumpriu perfeitamente todo o sistema cerimonial do Antigo Testamento, com o sacerdócio, com todos os utensílios, com o sacrifício. Então, senhores, as cerimônias cessaram. Por quê? Porque tudo foi cumprido. Contudo, apenas o uso deles foi abolido, diz Calvino, pois o seu significado foi confirmado mais plenamente. O significado da lei cerimonial foi agora revelado e completado na sua plenitude. Não é mais uma sombra que era praticada com sangue de animais, mas agora o verdadeiro chegou. A graça e a verdade plena em Cristo Jesus. Cristo, senhores, é o altar, é o holocausto. Cristo é o sumo sacerdote. Cristo é o incenso. Cristo é a bacia de lavar. Tudo aponta para Cristo e é cumprido em Cristo Jesus. De tal maneira que, uma vez que nós vejamos que tudo isso já se cumpriu cabalmente em Jesus Cristo, então, através da nossa fé nele, na nossa sujeição a ele, nós mesmos teremos cumprido esse aspecto da lei. A lei cerimonial foi cumprida. O nosso sumo sacerdote cumpriu. E agora cessou. A única diferença é que nós não precisamos fazer isso constantemente, porque foi plenamente feito. Lloyd Jones diz que essa é a correta posição do crente no que tange a lei cerimonial. A lei civil ou judicial, ela destinava-se à nação teocrática de Israel. Também foi falado isso na escola bíblica. O que é uma teocracia? O poder de Deus, todo o poder de Deus. Democracia, todo o poder do povo. O que não significa que todo mundo tem que ter opinião, porque é uma oclocracia. Outra coisa já, é uma bagunça, que é o que nós vivemos. Mas a nação de Israel, ela era teocrática. Deus era o seu governador, e depois isso continua ainda na figura da monarquia, do rei, como um representante de Deus. Esse Israel, nação, teocrático, governado plenamente pela lei de Deus, não existe mais, nem nenhum outro. E glória a Deus por isso. Se você for defender isso hoje, nós teremos que entrar numa jihad gospel, numa guerra santa. Por quê? Porque nós teríamos que cumprir os desígnios de uma nação santa. Apedrejar os feiticeiros, os adúlteros, não permitir a idolatria. Glória a Deus que a gente não está nisso. Veja que agora temos que entender o seguinte. Olha o que Jesus diz em Mateus 21. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Que nação é essa? Pedro nos responde que nação é essa na sua primeira epístola. Pedro diz o seguinte: mas vós, quem é vós? Há sempre uma interpretação errada quando as cartas dizem que Deus quer que todos sejam salvos e coisas assim, e as pessoas dizem, está vendo, é para todo mundo, mas eles esquecem que é uma carta. Se é uma carta, tem um destinatário. Se tem um destinatário, eu tenho que saber para quem que aquele apóstolo está escrevendo. E Pedro está escrevendo no capítulo 1, verso 2, aos eleitos segundo a presciência de Deus. Estes eleitos segundo a presciência de Deus são o vós. Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Continua. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. O reino foi tirado e dado a um povo para que dê fruto. Quem? Os bem-aventurados, os nascidos de novo, os filhos de Deus. A separação que Deus sempre fez entre dois povos, o seu povo e o que não é seu povo. A semente da mulher e a semente de Cristo, da serpente, A semente da mulher é onde vem o descendente que é Cristo. Sempre houve os dois povos. Não há 3, não há 4, há 2. Há 2.
Nós, aqueles que pertencem ao reino. Bem-aventurados, 2 vezes nós ouvimos, porque deles é o reino. É o reino. Nós somos chamados ao reino. Nós ouvimos a voz do dono do reino. Ele nos trouxe a vida. Apesar de não estarmos mais em um estado teocrático, como Israel estava, nós podemos aprender muito observando a lei civil. Observando ela tanto para com Deus, como observando preceitos dela de como sobreviver em sociedade, respeitando as nossas lideranças. Mas aquele uso teocrático como estava lá, acabou. Né? Hoje, por exemplo, dá um exemplo para ilustrar, para ficar bem claro do que eu falei. Se existem 2 povos de Deus, aquele que está na igreja, não necessariamente visível, mas está na igreja, é nascido de novo, tem vida, certo? Quem não está, não é nascido de novo, está morto, correto? Espiritualmente, nós não precisamos matar os ímpios, eles estão mortos. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho para aqueles que vão ser trazidos à vida, que vão ser regenerados pelo poder do Espírito Santo, venham até Cristo Jesus. Compreenderam? É por isso que, por exemplo, há a excomunhão da igreja. Tecnicamente ele diz, essa pessoa está morta para a igreja. Entenderam? A gente não vai pegar, por exemplo, uma pessoa cometeu adultério, ela não se arrepende do adultério, ela é advertida pessoalmente, depois pelos líderes, depois por toda a igreja, e ela continua firme lá no seu adultério. O que a igreja tem que fazer então? Excomungar. É assim que nós aplicamos essa lei. Nós não vamos levar a mulher e o homem para fora e apedrejá-lo. Nós excomungamos. Eles estão mortos para nós. Por fim, nós encontramos então a lei moral. A lei moral, ela é revelada mais claramente e resumidamente no Decálogo, nos 10 mandamentos. E eu acho interessante porque até mesmo os dispensacionalistas, eles deveriam ensinar a obediência à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Uma vez que eles dizem o seguinte, olha, nós aceitamos as leis que Jesus nos deu. Só que os 10 mandamentos são um resumo da lei, e Jesus resume esses 10 mandamentos em 2. E se ele resume, então nós temos que ter a abrangência de tudo que ele está resumindo. Ele não está anulando nada. Lembram quando Jesus foi questionado, né? Qual é o maior mandamento? Ele diz o seguinte, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O cara perguntou qual era o mais importante, lembram? Ele continua. E o segundo, esse não tem muito efeito, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele completa, não há outro mandamento. Peraí, ele falou 2, mas aqui ele deixou como um só. Assim, ele resume a primeira tábua da lei, os mandamentos que se referem a Deus, como a segunda tábua da lei, os mandamentos que se referem aos homens, e ele resume e deixa junto. Semelhante a este primeiro é este segundo, e não há outro mandamento maior do que estes. Então nós não podemos ignorar a lei de nosso Senhor. Amar a Deus, guardar o seu dia, zelar pelo seu nome, zelar por sua imagem, não fazendo nada que se assemelhe a alguma imagem. Isso, senhores, não se aplica apenas a uma nação teocrática, isso não se aplica apenas ao Antigo Testamento, mas isso se aplica a todo cristão. Nós temos que entender isso. Da mesma forma, amar ao próximo não é uma lei cerimonial. E vejam, amar ao próximo é Levítico. Jesus está citando aqui Levítico, um livro que para muita gente, que difícil. Lá nós encontramos a ordem de amar ao próximo. E é em Hebreus, que restringe a lei cerimonial, que nós encontramos o seguinte: terrível coisa é cair nas mãos de Deus.
porque ele é fogo consumidor. Mas vamos lá. Amar ao próximo não é cerimonial, é uma lei de discipulado eterno. É uma lei que vai nos discipular eternamente, que vai eternamente nos exigir obediência. Nós devemos honrar pai e mãe, não furtar, não adulterar, não mentir, não cobiçar, não assassinar. Jesus cumpriu tudo isso. Ele obedeceu tudo isso. E o seu cumprimento não anula a nossa observância, a nossa obrigação. Note o que João escreve. Foi até lido hoje também na escola bíblica. Na sua primeira epístola, João escreve o seguinte: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é iniquidade? É não observância da lei. Pecado é não observância da lei. Qualquer um que não observa a lei, que ultrapassa a lei ou fica aquém da lei, comete iniquidade. Essa é a definição de pecado dado pelo apóstolo João numa epístola do Novo Testamento. Entenderam? Todo pecado cometido pelo crente é desobediência à lei de Deus. É a Bíblia que nos fala isso. Então como é que nós vamos entender o seguinte? Não, nós não estamos obrigados à lei, mas o meu pecado é o descumprimento à lei. Entendem? Não fecha, não há lógica. Aquele que disse o seguinte: eu e o Pai somos um. João capítulo 10. Eu e o Pai somos um. Ele também disse que aquele que o ama obedece aos seus mandamentos. João capítulo 14. Eu e o Pai somos um. E aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Homens têm separado a Trindade inadvertidamente. É homens que têm tentado separar a Trindade. Não há mandamentos do Pai e mandamentos do Filho e mandamentos do Espírito. O que existe, o que há, são os mandamentos, todos eles dados pelo mesmo e único triuno Deus Santo. Não há desacordo entre a Trindade, há desacordo entre os homens. Resumindo, o Antigo Testamento contém ensinamentos doutrinários, inclusive, senhores, o bendito Evangelho. Ele está lá no Antigo Testamento. Lloyd Jones diz que o Antigo Testamento está permeado do Evangelho. O Bispo Ryle, falando de uma forma mais poética, diz que o Antigo Testamento é o Evangelho em botão e o Novo Testamento é o Evangelho em flor. O Antigo Testamento contém também todas as profecias a respeito de Cristo, tanto as que ele cumpriu em sua obra vicária de redenção em nosso favor, quanto aquelas que versam sobre o seu retorno. O Antigo Testamento também possui preceitos éticos, a lei moral de Deus. Veja o seguinte: Jesus nasceu sob a lei, Jesus cumpriu a lei, e em nenhum lugar ele afirmou que os seus discípulos foram dispensados de cumprir a lei. Isso nos diz muita coisa. Portanto, os seus discípulos não têm desculpas para não buscar, cumprir e obedecer a lei do Senhor. Afinal, a promessa do Evangelho no Antigo Testamento, ela nos diz o seguinte: que o Senhor nos daria um coração novo e escreveria a sua lei nos nossos corações e nas nossas mentes. Ele escreveria a sua lei para quê? Porque agora não tem mais utilidade? Não, não é para isso, mas é para que nós obedeçamos. Eu avancei um pouco, a gente poderia aprofundar um pouco mais, mas deixa eu passar as aplicações rapidamente. Primeira aplicação. É uma aplicação técnica, mas é muito importante. Veja, Jesus não aboliu, Jesus não alterou, muito menos piorou a lei. Jesus, ele veio cumprir, prestar plena obediência, viver tudo o que fora dito pela lei e pelos profetas. Nós temos que entender isso. Você não pode sair aqui hoje sem entender o que é cumprir a lei atrelado a Cristo Jesus. Toda a lei. E é em Cristo Jesus que nós cumprimos a lei cerimonial, como nosso sacerdote, holocausto, como tudo que tenha relacionado ao sacrifício. Cristo cumpre integralmente tudo que foi ordenado e tudo que foi profetizado. Ele não veio abolir. E nós vamos ver mais para frente, eu já avancei um pouco sobre isso, nós temos ainda a exigência de obediência da lei.
mas nós temos que compreender que ele cumpriu plenamente. E hoje, quando nós olhamos mesmo para a lei moral, nós não olhamos apenas para uma lei que foi quebrada, mas olhamos para uma lei que foi cumprida pelo nosso Redentor, plenamente cumprida. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação, sendo assim, aqui Cristo ele enaltece e confirma que absolutamente toda a palavra de Deus é santa, eterna e inerrante. Nós não podemos dividir, nós não podemos desprezar o Antigo Testamento, não nos foi nos dado essa autoridade. Ele não é só para nós vermos algumas narrativas, entender a queda, entender um pouco da história do povo judeu. É útil, ele é muito útil. Foi só com o Antigo Testamento que os apóstolos pregaram. Foi só com o Antigo Testamento que Cristo Jesus pregou. Ele pregou o Evangelho sob o Antigo Testamento. Quem somos nós para desprezarmos? O mundo passa, o mundo inteiro, céus e terra passam, antes que um pingo do i do Antigo Testamento possa cair. Todavia, nós vamos aprender, a partir do verso 21, que Jesus ele começa a interpretar a lei moral, que é a nossa obrigação. Terceira aplicação, o nosso cumprimento da lei moral é obrigatório. Não foi abolido. A lei cerimonial nós cumprimos em Cristo. Agora, a lei moral, não. Reforço, nós não obedecemos a uma lei quebrada, mas obedecemos uma lei cumprida em Cristo Jesus. Temos essa obrigação, e ainda que cumpríssemos totalmente ela, o que nós não fazemos, nós ainda seríamos servos inúteis. Não é pelo nosso cumprimento, é pelo cumprimento de Cristo, pleno, pelas graças de Cristo. Mas isso não significa que nós fomos retirados da obediência da lei. Quarta e última aplicação. Muitos desprezam sem temor nenhum o Antigo Testamento. A nossa atitude, senhores, com relação ao Antigo Testamento, ela vai chamar a atenção para a nossa atitude com relação a Jesus Cristo. Está atrelado. A nossa atitude com o Antigo Testamento reflete na nossa atitude com Jesus Cristo. Ah, não, eu sou de Cristo, não sou da lei. Não é assim. Nós obedecemos a Ele. Ele nos deu ordens, e essas ordens estão baseadas no Antigo Testamento. Nós obedecemos a Ele. Ele cria na totalidade. Ele pregou a partir do Antigo Testamento, ele citava constantemente. Ele nasceu sobre a lei, ele cumpriu plenamente a lei. Nós enxergamos como Cristo a autoridade da lei e do Antigo Testamento. Para Cristo era autoridade. Para nós não é? É só um livro de história? Cristo, ele se sujeitou à lei. E nós, senhores, nós somos melhores que ele? Nós não precisamos nos sujeitar? Nós somos isentos da lei? Ele afirmou isso em algum lugar? Por sermos cristãos, estamos livres do Antigo Testamento? Por não estarmos mais, e prestem atenção nisso, por não estarmos mais debaixo da condenação da lei, porque não estamos mais embaixo da condenação da lei, nós estamos isentos da obediência à lei? Uma vez que Jesus não pecou, nós podemos pecar? Para que a graça aumente? Paulo zomba de quem pensava assim. Deus mudou? Jesus fez alguma coisa para que aquilo que era abominável antes passasse agora a ser aceitável? Nós não podemos pensar assim. Que Deus nos livre disso, que nós possamos entender e fazer um bom uso da lei do Senhor. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos por misericórdia que Tu nos conceda um entendimento bíblico da lei, do Antigo Testamento, dos Salmos, dos profetas, do cumprimento de Cristo Jesus em nosso favor, de como a condenação da lei caiu sobre os seus lombos, da relação de Cristo em obediência plena e total aos mandamentos e em concordância plena e total com cada profecia dada ao seu respeito. Que através disso, Senhor, a nossa fé possa aumentar,
Porque uma vez que tudo aquilo foi cumprido, aquilo que falta ser cumprido também o será. Nós já tivemos prova. Nós temos o penhor do Espírito, a garantia que tu virás nos buscar. Senhor, não permita que nós cometamos tamanha injúria de desprezar aquilo que para ti é tão grandioso, que representa a tua santidade. Que não caiamos em conversas de correntes teológicas, filosóficas, de interpretações de texto para aliviar aquilo que tu aliviou na cruz do Calvário. Nós temos a responsabilidade de observarmos a lei e temos a necessidade para a nossa salvação de confiarmos na graça e no sacrifício vicário em nosso favor de Cristo Jesus, obedecendo completamente a lei em nosso favor, recebendo a punição da lei em nosso lugar, cumprindo tudo aquilo que foi dito que Ele faria. Nos dá, Senhor, força, que a nossa nova vida, que o Teu Santo Espírito que está em nós, nos auxilie a mortificar a nossa carne diariamente, e que nós possamos buscar obedecer a Tua lei, que ela seja de fato luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que ela nos guie, que possamos ser guiados em santidade, através daqueles preceitos santos que Tu nos deu. Perdão, Senhor, pelas vezes que desprezamos, zombamos, buscamos anular aquilo que Tu não anulou, aquilo que Tu exaltou, aquilo que Tu graciosamente nos deu. Nos perdoa e nos fortaleça. É o que nós pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.